Ouça agora Que Papo é Este? Opinião e análise da professora Ana Lúcia, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Seção Goiás. Vamos começar ouvindo o deputado federal Ottoni de Paula, do Rio de Janeiro, que é pastor evangélico negro, falando sobre a chacina realizada pelo governador Cláudio Castro. Senhoras e senhores, não se enganem, o que o Estado do Rio de Janeiro está fazendo é espetáculo. Quem está falando aqui é pastor. Quem está falando aqui é pastor, e não é pastor progressista não, só de gente, de filho de gente da igreja. Eu sei que morreram 4 ontem, meninos que nunca portaram fuzis, mas estão sendo contados no pacote como se fossem bandidos. E sabe quem é que vai saber se são bandidos ou se não são? Nunca, ninguém vai atrás. Você sabe por que não? Preto, correndo em dia de operação na favela, é bandido. Preto, com chinela havaiana, sem camisa, pode ser trabalhador. Correu, é bandido. Eu preciso, no meio dessa polarização ideológica, eu preciso dizer que eu não sou de esquerda. Eu cheguei a esse ponto de ter que dizer que eu não sou de esquerda, de ter que dizer que eu nunca votei em Lula, que eu nunca votei no PT. Para agora sim, depois dessa autodefesa, eu poder falar a verdade. A verdade é que as cenas de ontem, que o povo brasileiro viu, que o mundo viu, nada mais é do que um teatro espetacular, proporcionado pelo governador do estado do Rio de Janeiro, para dar a falsa impressão à população de que alguma coisa está sendo resolvida. Mas como está sendo resolvida? Se a polícia que entrou ontem já não está lá mais hoje. A polícia entrou e saiu. A polícia não ocupou território. A polícia não ficou lá. E isso não é culpa dos nossos policiais, que aliás são vítimas dessa política de espetáculo do governo do estado do Rio de Janeiro. 4 policiais foram ceifados. E sabe o que o Estado fará com a família enlutada? Nada. Nada. Porque para o Estado esses policiais valem tanto quanto os mais de 100 traficantes que foram mortos. Que Estado é este que entra, mata, e eu não estou dizendo que não tinha que ter morte, porque quando a polícia entra, ela não pode entrar com flores, e ela é recebida a bala, ela é recebida a tiro. Mas que Estado é este que faz as cenas que nós vimos ontem e não ocupa o território? A metodologia de combate ao crime não será eficaz se não sufocar o dinheiro do crime. E o dinheiro do crime não está na favela, senhores. Quem controla o dinheiro do crime não é favelado, não é preto. Quem controla o dinheiro do crime é branco, de olho verde, de olho azul e que tem faculdade e universidade. Sabe quanto que o crime movimenta de cocaína no Brasil por ano? 15 bi. Maconha, 7 bi. Tabaco e cigarro, 10 bi. Ouro, 18 bi. Bebidas, 57 bi. Combustíveis, 61 bi. E o do Rocha? Cocaína e maconha, que é o crime da favela, já não é mais lucrativo para bandidagem. Sabe por quê? Porque o crime está lavando dinheiro. O crime está lavando dinheiro. É nas fintechs, é nos bancos, é nos combustíveis. Aí eu pergunto, cadê o Ministério Público? Cadê a polícia?
Será que ninguém sabe o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Aonde o crime lava dinheiro? Vocês não pararam para pensar que morreram 4 dos nossos policiais? Senhoras e senhores, não se enganem. O que o Estado do Rio de Janeiro está fazendo é espetáculo. Que Deus tenha misericórdia do meu povo. Que Deus tenha misericórdia da favela. Que esta espetacularização que estamos vendo, essa guerra ideológica, acabe. No Complexo do Alemão e da Penha. A operação foi um sucesso, disse o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Qual operação? A que o seu governo montou para matar narcotraficantes, ou como eles dizem, narcoterroristas. Ora, pelas entrevistas deles e do secretário da Polícia Civil, este era o objetivo da operação, matar. E ela conseguiu matar 131 pessoas jovens, prendeu 100 e morreram 4 policiais. Do ponto de vista deles, a operação foi mesmo um sucesso, um massacre, uma chacina. E foi também um sucesso de publicidade, pois o governador se apresentou como líder que atende o apelo de uma parte da sociedade que está convicta que bandido bom é bandido morto. E o sucesso foi tão grande que a maioria dos jovens foram mortos na mata. Assim a população não vê, não fotografa. E mais sucesso ainda foram as próprias famílias que foram atrás dos corpos e os carregaram para fora da mata. A polícia nem precisou fazer esse trabalho. O sucesso completou com a entrevista coletiva dos secretários da Polícia Civil e Militar, que detalharam o planejamento quando colocaram 2.500 policiais para a ação, que cumpriram suas tarefas e, na realidade, para eles, só houve 4 vítimas, os policiais. Porque os 101 mortos não são pessoas, são animais pobres e pretos que podem ser chacinados. Os negros favelados mortos são um perigo para a sociedade, pois eles fazem drogas e armas seculares, segundo o governador. E se historicamente este mesmo governador mandou matar 20 no Alemão, concluíram que devia levar o patamar para mostrar ao mundo sua competência e se aproximar de Netanyahu em Gaza e Trump no Caribe, que só matou 60. Tiveram uma frustração na operação, pois o alvo maior da operação, o chefe do Comando Vermelho, não foi morto. É claro que a operação vazou, pois no Rio de Janeiro o crime organizado é complexo, pois envolve os órgãos do Estado do Rio de Janeiro, as forças militares do Estado, as milícias, que são a maioria, soldados e militares aposentados, o Comando Vermelho, tudo junto e misturado. E essa articulação vem desde a década de 60, durante a ditadura empresarial militar. O professor José Cláudio Souza Alves, da Universidade Rural do Rio de Janeiro, que estuda há 32 anos grupos de extermínio, milícias e o Comando Vermelho, tem explicado em entrevistas essas articulações e como eles envolvem acordos, negociações no seu funcionamento. E Cláudio Castro estava feliz, pois pretende se candidatar a senador e essa ação vai trazer votos, principalmente da classe média bolsonarista, que durante o dia todo vibrou no parlamento e nas redes sociais. Foi um bom espetáculo eleitoral. E como especialistas e quem vive no morro disseram, os mortos serão substituídos. E do alto da tribuna, deputados federais bolsonaristas disseram que matam os que substituírem. Então deve-se começar a planejar a próxima chacina. É claro que o governador sabe das articulações do setor estatal e não estatal, pois é uma articulação complexa que envolve muito dinheiro, que é distribuído envolvendo agentes do Estado, militares, até do alto escalão, milícias e Comando Vermelho. O funcionamento implica como as armas chegam no Rio, pois nas favelas não tem fábrica de armas. Como as drogas chegam ao Rio de Janeiro, principalmente pela via Dutra, pois nas favelas não tem plantação de maconha e nem fábrica de cocaína. Quem fornece drones para a favela, se lá não tem fábrica de drones? É uma articulação complexa que envolve variadas empresas, variados agentes de segurança pública e variadas articulações políticas.
E durante todo o dia, os meios de comunicação afirmavam que esse tipo de operação não resolve e que as favelas precisam de políticas públicas de educação, saúde, cultura, esporte, etc. É claro que o governador e seus auxiliares sabem disso. Eles pertencem à classe dominante brasileira, exploradora, corrupta, branca, criminosa, que rouba os recursos públicos, sonegando impostos. O Simprofaz, por meio de seu sonegrômetro, calcula que o montante sonegado anualmente ultrapassa 600 bilhões. Esses bilhões poderiam ir para a saúde e educação. Colocam dinheiro nos paraísos fiscais. Só no Brasil, esses meios alternativos respondem por uma evasão de pelo menos 8 bilhões de dólares por ano, ou seja, 40 bilhões de reais. Comparativamente, esse foi o orçamento do ano inteiro aprovado para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Eles não pagam impostos. A guerra foi guerra para fazer mudanças no imposto de renda. Quem ganha até 5 mil não pagar e quem ganha até 7.500 paga menos. E os que ganham 1 milhão pagar 10%, o que vai beneficiar 20 milhões de trabalhadores. Mas o governo pede 17 bilhões de arrecadação. De onde tirar? Taxando os bancos, os bilionários e as betes. O Congresso não votou a medida provisória. Então, de onde tirar os 17 bilhões? Os bolsonaristas, colegas do partido do governador, querem que tire da saúde e educação. Para que gastar dinheiro com pobres e pretos? Rouba bilhões também através da chamada dívida pública. O governador e a polícia sabem que o tráfico de drogas e de armas é uma empresa que tem que funcionar nos moldes de toda empresa capitalista. Tem que dar lucro. Eles sabem dos que foram assassinados e que estavam envolvidos com o tráfico de drogas, são os aviãozinhos, que os proprietários que comandam moram nos condomínios de luxo fechados. Nessa terça-feira, dia 28 de novembro, apreenderam 91 armas. Só com Rony Less, que matou Marielle Franco, que era vizinho da família Bolsonaro, num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, foram encontrados 121 fuzis. Ele foi preso sem se dar nenhum tiro. Imagina tiro em condomínio fechado, hein? Ele sabe da alegação das empresas de tráfico com amplos setores que estão dentro da Secretaria do Estado, na Polícia, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal e na Câmara Federal. Inclusive, um grande amigo de Cláudio Castro, o bolsonarista e deputado estadual TH Joias, foi preso por fornecer armas para quem? Para o Comando Vermelho e outras facções. E TH Joias se encontrava com os amigos em festas no Complexo do Alemão. Em nossa sociedade capitalista, qual o objetivo da segurança pública? Manter a ordem, isto é, a classe trabalhadora quieta, vendendo sua força de trabalho a preços miseráveis, ter pouquíssimos direitos e depois da reforma trabalhista do golpista Michel Temer. E alguns jovens que moram em favelas, como não conseguem vender sua força de trabalho ou se recusam a vendê-la tão barato, preferem vendê-la para quem paga um pouco mais. Conheço bem essa realidade, pois há anos trabalho com jovens de periferia, buscando contribuir na luta deles para crescerem como pessoas. E sei da luta deles e das famílias para não irem para o crime. Uma vez um me disse, vendendo droga, recebem uma semana mais do que recebem um mês trabalhando em um shopping. Eu disse dos perigos, inclusive de ser morto. E ele me disse, a gente nem pensa no futuro, só no agora. Então, pelo menos, posso ter algumas coisas que eu gosto e o miserável salário do shopping não dá para comprar. Pobre preto está sempre na mira, completou ele. Mas se a Operação Chacina não conseguiu matar o chefe maior do Comando Vermelho, matou uma jovem chamada Penélope com grande influência no Comando Vermelho. Ela gostava de postar nas redes fazendo caras e bocas como algumas influencers que namoram milionários jogadores de futebol postam. E mais, gostava de postar nas redes segurando armas pesadas. Veja só, como os filhos do Bolsonaro fazem. Foi morta com um tiro no rosto, pois reagiu à prisão. Segundo a polícia, claro, né? E agora os favelados que se virem para arranjar grana para enterrar seus mortos, para justificar a falta ao trabalho, as linhas de ônibus pararam, pois ele vende sua força de trabalho para as famílias de bem que moram nos bairros do Rio de Janeiro e não em favelas. Criar as condições para os jovens e crianças voltarem à escola, resolver problemas de exame, pois as UPAs ficaram fechadas, etc, etc, etc.
até a próxima chacina. E até as eleições, a extrema-direita arranjou o mote da segurança pública. Os governadores de extrema-direita, Cláudio Curado, Tarcísio, Caiado, Zema, Ratinho, Jorginho de Mello, foram ao Rio de Janeiro com dinheiro público, louvaram a chacina e posaram para fotos. Quando Cláudio Castro, como candidato a senador pelo PL, seu secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, for candidato a deputado federal, também pelo PL, postará o sucesso da operação e tenho certeza, terão financiamento de empresários dos crimes de colarinho branco e que comandam essa lucrativa empresa chamada crime organizado. Os bilhões do tráfico circulam pelo sistema financeiro e são distribuídos em todos os agentes do Estado envolvidos, que inclusive brigam entre si para ver quem abocanha mais, por esse dinheiro usado também nas campanhas eleitorais. As migalhas chegam para esses jovens das favelas, que buscam uma forma de sobreviver. O nosso compositor, o Wilson das Neves, que conheceu bem essa realidade do Rio de Janeiro, e escreveu em 1966 compôs uma música chamada O Dia que o Morro Descer e Não For Carnaval.